Olá pessoal, tudo bem? Me chamo João Vitor Neuvel, sou graduando do curso de Ciência da Computação aqui pela Unisc e vim comentar um pouquinho sobre como está sendo o desenvolvimento do meu trabalho de conclusão, intitulado Método Avaliativo e Prático para a Migração Total ou Parcial de Bancos de Dados Relacionais para Outras Tecnologias. Estou fazendo esse trabalho com o auxílio do professor Messi Kurt Werner Maus, ele é meu orientador nesse trabalho. Desde já agradeço todo o auxílio e os ensinamentos que ele vem me proporcionar durante o desenvolvimento dessa pesquisa. Aqui nós temos um pequeno roteiro de como eu vou conduzir essa breve apresentação que eu vou fazer. Vou introduzir um pouco o tema, comentar sobre o problema de pesquisa, os objetivos e a metodologia que eu pretendo utilizar, os resultados parciais da pesquisa até então, ou como ela vai se comportar, as considerações que eu tenho com relação às ferramentas que eu vou utilizar e as referências utilizadas nessa apresentação. Bom, soluções relacionais desde 1970, que foi o advento desse tipo de solução para armazenamento de dados, sempre foram, e até hoje são, a escolha primária para qualquer aplicação nova. É um escopo fácil de aprender, é simples, a confiabilidade dos dados inseridos é muito alta, muito bom de trabalhar com banco de dados relacionais. O problema é a performance. A partir do momento que a tua aplicação atinge um grau de maturidade muito grande, tu começa a sentir os problemas relacionados à utilização desse tipo de solução na tua aplicação. Com isso, ao longo dos anos, vem surgindo tecnologias não relacionais, como o MongoDB, o Redis, o Elasticsearch, o CassandraDB, etc. Eles vêm com o intuito, e ganhando muito espaço por causa disso, de superar os bancos de dados relacionais por conta da flexibilidade deles. Por não terem esquema definido, um esquema rígido igual soluções relacionais, eles se mostram muito mais performáticos em um cenário com uma quantidade massiva de dados. Com isso, está sendo bem comum também a migração dessas tecnologias, o que é um processo extremamente delicado e tem que ser levado muito a sério pela equipe que está realizando essa migração. Com isso, vem o meu problema de pesquisa. Quais são os critérios de avaliação ou as condições necessárias, os sintomas da aplicação e como deve ser feita essa migração de banco de dados relacional para outra tecnologia? Com isso, os objetivos da minha pesquisa são analisar, ponderar e descrever as condições, os ganhos e as particularidades de uma migração de dados, tá? De uma migração de tecnologias de banco de dados, perdão. Focando especificamente da transição do relacional, total ou parcial, para alguma outra solução não relacional. A metodologia que eu planejo utilizar vai consistir de uma busca de artigos relacionados ao tema, bancos de dados relacionais e não relacionais, migração de dados, sistemas legados, desempenho de sistemas. Vou fazer o levantamento desses trabalhos que eu vou pesquisar, realizarei a síntese deles, para os que eu vou utilizar de fato, modelar e desenvolver um estudo de caso para validar o método que eu vou criar durante esse desenvolvimento. Vou planejar e criar um método prático para modelar essa transição e vou comparar os resultados baseando no desempenho, no consumo energético e no consumo de recursos. Antes, durante, tendo durante como utilizando duas tecnologias ao mesmo tempo, tá? E após a migração total dos dados. A pesquisa ainda está em desenvolvimento, mas ela consiste basicamente em 7 etapas. Vai ser o desenvolvimento do estudo de caso, o planejamento e a modelagem do método que eu vou utilizar para transcrever, a coleta dos parâmetros avaliativos de desempenho e consumo de recursos, a realização de uma migração parcial utilizando as duas tecnologias como eu comentei anteriormente, uma nova coleta em cima dessa migração parcial, a migração total e definitiva do estudo de caso e uma última coleta desses parâmetros. E para comentar um pouquinho das tecnologias que eu estou utilizando um serviço feito em Laravel, em PHP, e como solução relacional eu estou usando PostgreSQL, o top 1 do ranking que eu mostrei anteriormente, e como não relacional, como destino dos dados, o MongoDB. E aqui eu tenho as referências que eu comentei na apresentação, na introdução, e muito obrigado pelo tempo. Cuidem-se.